Amém, irmãos? Abramos aí nossas Bíblias no Salmo 13, versículo 5. É o único versículo que vamos ler a princípio. Salmo 13, versículo 5. Diz assim: mas eu confio na tua graça e o meu coração se alegra na tua salvação. Somente isso. Oremos. Deus, que o Senhor resplandeça tua graça mais uma vez sobre nós. Temos sido agraciados por ti, reconhecemos isso. Temos desfrutado da graça da tua salvação, Deus. Também temos sentido isso. E te pedimos que nessa noite, nessa hora, Deus, tenhamos a graça de ouvir e compreender a tua palavra. Senhor, tu conheces o nosso coração, que nem sempre se aplica, se inclina a ti, nem sempre está disposto a ser escancarado, nem sempre estamos dispostos a entregar o nosso coração. Temos reservas, ocultamos e nos apegamos às nossas vontades e prazeres, o que inúmeras vezes, Senhor, nos impede de crescer, de florescer em tua presença. Deus, de produzirmos frutos que deem demonstração de que nós fomos alcançados por ti. Oh Deus, em nome de Jesus, que esses sejam dias de transformação, que o nosso coração, Santo Deus, seja transformado e moldado, Senhor. Faz a tua obra em nós, faz a tua obra sobre a tua igreja que aqui se reúne. É isso que nós oramos em Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Nós não vamos ficar somente no Salmo 13, nós vamos passear por alguns textos bíblicos. Eu queria falar nessa noite sobre a graça de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta: o que é a graça de Deus? Você não precisa responder. Eu acredito que esse é um dos pontos centrais daquilo que nós estamos a fim de ouvir aqui nesse lugar. O tema dado ao retiro é minha graça te basta, Deus é o bastante. Graça, por definição, talvez você já saiba disso, significa favor. Graça, por definição, significa boa vontade, né? Amável bondade. Graça, por definição, também significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura. A amabilidade significa graça. Quando pensamos que fomos agraciados, estamos dizendo que nos foi concedido favor. Quando alguém nos agracia, nós estamos dizendo que esse alguém foi bom para conosco, foi favorável, esse alguém nos ajudou, esse alguém nos abençoou, esse alguém abriu algo, né, em nossa função, em nossa direção, de maneira que nós fomos servidos por essa pessoa com deleite, com prazer, com bondade, fomos amados, fomos tratados com bondade. Quando nos referimos a Deus, a graça é a bondade misteriosa, veja bem, bondade misteriosa, pela qual Deus exerce sua santa influência sobre as almas, fazendo com que tais almas se voltem para Cristo. Então, quando falamos de graça de Deus, nós estamos falando de uma bondade misteriosa. E por que misteriosa? Porque de fato é inexplicável. A gente não consegue explicar como é que um Deus santo, bom, se interessa por homens, mulheres como eu e você, completamente pecadores. Como é que Deus faz isso? Não sabemos. Isso é um mistério. Então, quando nos referimos à graça de Deus, estamos falando desse mistério, pelo qual Deus exerce sua santa influência a fim de voltar o nosso coração para Cristo.
E ele não apenas volta o nosso coração para Cristo, mas ele guarda o nosso coração, ele fortalece o nosso coração e ele nos leva a crescer na fé. Tudo isso envolve a graça. Isso quer dizer que Deus também, segundo a sua vontade, Ele também nos conduz ao conhecimento. Ele também nos desperta a buscarmos as virtudes da vida cristã. E isso é graça de Deus. Embora, quando falamos de graça de Deus, a gente não consegue simplesmente definir a graça de Deus de maneira restritiva. A gente não consegue, limitar, restringir o que é graça de Deus. Porque a graça de Deus é algo muito grande, maior do que aquilo que a gente consegue nomear, descrever. Se estamos de pé, isso é fruto da graça. Se temos família, isso é fruto da graça. Se estamos salvos, isso é fruto da graça de Deus em nosso favor. Nós falamos, por exemplo, de graça comum. Graça ou sementes de graça que Deus espalha no mundo e graça especial. Quando falamos, por exemplo, de graça comum, é um termo comumente usado para falar da ação da bondade de Deus no mundo. Vamos pensar o seguinte, irmãos, que o homem sendo pecador, desgraçado, inimigo de Deus, não é? Esse homem inventou foguete, avião, carro, lâmpada, conseguiu colocar gás em botijão, energia elétrica. Como é que isso aconteceu? Criado por homens maus e pecadores e perversos? Porque se nós não atribuirmos tudo isso à graça de Deus, a gente está falando que a queda não deformou o homem tanto assim, de que esse homem da queda, esse homem caído, ele consegue ainda assim ter lapsos de bondade nele mesmo e produzir coisas boas, como essas que nos cercam. Mas nós cristãos, é claro que nós não pensamos assim. E nós sim reconhecemos e atribuímos que tudo isso pelo qual nós desfrutamos e que surge no mundo, na história do mundo, é fruto senão dessa graça de Deus, das sementes de graça, de sabedoria do Senhor que são espalhadas pelo mundo, porque do contrário nós não aguentaríamos viver no mundo. O mundo seria insuportável se a graça comum não se manifestasse no mundo, se as sementes de graça e sabedoria não fossem derramadas pelo mundo. E aí, então, fazemos uma distinção de graça comum para graça especial. E o que é a graça especial? A graça especial é aquela que nos alcançou e que nos despertou a Cristo. O que é que estamos falando? Deus tem dois tipos de favores. Ele faz um favor para o mundo, para os pecadores do mundo, porque sem tais favores de Deus, o mundo seria inviável, impossível. Mas Deus concede favor e um favor especial, um favor salvífico aos que Ele chamou por antecipação, aos que Ele predestinou desde a fundação do mundo. E por que Deus faz isso? Por que Deus, Ele manifesta-se, Ele favorece homens com essa graça especial, chamando-os para si? O texto de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4, fala assim: Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, graça,
fé é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Pela graça sois salvos. Isso é uma graça especial. Deus não derramou essa graça no mundo. Essa graça o mundo não desfruta, essa graça o mundo não tem. A graça de ser tornado filho de Deus. O que isso significa, irmão? Em Tito, capítulo 2, versículo 11, Deus fala, porque a graça ou o favor de Deus, a benesse de Deus, a bondade de Deus, se manifestou trazendo salvação aos homens, ou a todos os homens. E é interessante, né, que quando você lê Efésios 2, o versículo 12, Tito 2, no versículo 12, né, 2, 11, 12, ele vai dizer que a graça nos educa para que a nossa vida se conforme à vida de Deus. Versículo 12, a graça de Deus se manifestou salvadora, e no versículo 12, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça que se manifesta trazendo salvação também nos educa, a fim de que nós possamos rejeitar, renunciar impiedade, paixões mundanas e vivermos nesse mundo sóbria, justa e piedosamente. Isso se refere à graça especial. O famoso hino do pastor Emanuel Sibomana, um hino de um pastor africano. Eu já mencionei a história desse hino, que ele conta, né, um hino fala sobre a graça de Deus, e o título do hino é Como a Graça Me Surpreende. Todos aqueles que são alcançados pela graça especial, eles são também surpreendidos por essa graça. O pastor Sibomana, ele cantou o seguinte: das cadeias, essa graça me desvencilhou e me libertou. A graça de Deus atua tão somente trazendo o homem à liberdade, tirando a escravidão. Olha, essa graça me desvencilhou, essa graça me libertou. Nós vivíamos, né, no império de Satanás, em um império de trevas, acorrentados, filhos da desobediência, vivíamos vida imunda, éramos inimigos de Deus por natureza. E aí, Deus manifesta a sua graça. E eu acho que eu não preciso lembrar, mas se sim, a graça não é uma pessoa, a graça não é um ente, a graça, né, não é Maria. Né? A graça não é uma magia. A graça de Deus é o favor de Deus, a benesse de Deus. Somos salvos pela graça, isso quer dizer somos salvos pelo favor de Deus, pela bondade de Deus. Nós somos salvos porque Deus é bom. Irmão, pense numa coisa muito séria. Tire a graça de Deus e você acaba com Deus. Tire a graça de Deus e você lança todos os homens ao inferno e ao lago de fogo e enxofre. Tire a graça de Deus e não há salvação. Tire a graça de Deus e não há Jesus Cristo. Não há encarnação. Tire a graça de Deus que você tira também dele a bondade. Porque a graça de Deus manifesta a sua bondade, seu amor. John Wesley escreveu: por longo tempo meu espírito permaneceu aprisionado, acorrentado ao pecado e às trevas de minha própria natureza.
Há muito tempo eu vivi assim. John Wesley que nasceu numa casa de cristão, né? Há muito tempo eu vivi assim, acorrentado. Há muito tempo eu vivi assim, o meu espírito permaneceu aprisionado. O pecado e as trevas da minha natureza me acorrentavam. É possível, irmãos, que já tenhamos desfrutado de tudo que dê prazer, de tudo que dê satisfação, de como lá o sábio em Eclesiastes, já tenhamos desfrutado de muita coisa na nossa vida e na nossa caminhada. Mas ainda o nosso coração pode estar acorrentado ao pecado. É possível que nós frequentemos ao culto, possamos ir à igreja, mas como o de Wesley, o nosso coração continue acorrentado à nossa própria natureza, a natureza de trevas, de pecado. Pois nós só podemos desfrutar de libertação. A libertação só pode acontecer por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, Deus revelando ou manifestando favor em nossa direção. Não há outro meio. Por Cristo, pela graça e somente mediante a fé. Wesley dizia o seguinte, depois de falar que ele estava acorrentado, ele fala: teu olhar difundiu um raio vivificador e eu despertei. E o calabouço do qual eu estava ardeu em luz. Os meus grilhões caíram, meu coração foi liberto. Levantei-me, saí e te segui. É quase que a ilustração de Platão, né? E a alegoria, o mito da caverna, né? A luz raiou, né? E eu fui despertado, eu fui iluminado. E uma vez que isso, nessa luz, raiou no calabouço que eu estava, os meus grilhões caíram, o meu coração foi liberto, eu me levantei e segui. Mas, irmãos, isso é uma coisa interessante. É natural que uma vez que nós fomos tocados, iluminados pela graça de Deus, nós venhamos a despertar e a reconhecer que algo sobrenatural aconteceu sobre as nossas vidas, de que nós um dia, uma hora estávamos em trevas, levados pelas consciências do mundo, pelas paixões do mundo, e fomos iluminados, né? E a venda dos nossos olhos caíram, a torpeza, né? A maldade do nosso coração foi mostrada, revelada, e nós caímos diante do Senhor, e o buscamos e o seguimos. Pedro escuta Jesus, depois de pregar, o Senhor manda ele voltar ao lago, lançar a rede vem cheia depois de um dia de trabalho. E aqui tem uma coisa interessante do que a graça de Deus faz, né? A graça de Deus acaba com a nossa autoconfiança, né? A graça de Deus destrói as nossas certezas. A graça de Deus acaba com o nosso orgulho. A graça de Deus acaba com aquilo que a gente pensa ser ou ter. A graça de Deus nos dá um choque de realidade, de verdade. Quando Pedro chega na praia, ele não quer contar os peixes. Ele não quer comemorar a pesca maravilhosa, né? Aquela cena, aquela situação, mostra uma coisa para ele terrível, o seu pecado, né? E ele está diante de um homem santo, nazareno, né? O homem que veio chamá-lo. Claro que um dia a gente estará com Pedro e a gente vai perguntar: Pedro, por quê? Talvez, quem sabe, né? Lá a gente vai saber. Ele talvez dirá:
Rapaz, eu estava cansado, eu passei o dia trabalhando, passei a noite trabalhando, não peguei nada. Eu sou homem do mar. Né? Eu conhecia o mar. O mar não estava para peixe. Aí vem um carpinteiro. Ele pode até entender de fazer barco, mas eu entendo de pegar peixe. É duas coisas diferentes, não é, irmão José? O cara pode saber construir barco, mas pode não saber pegar peixe. E esse nazareno aí fala o seguinte: além de usar o barco, ele me manda aí lançar a rede. Com tudo aquilo que ele podia pensar, ele disse: sobre as tuas palavras lançarei. Vou obedecer o que você está falando. Né? E quando ele se depara com o que ele se depara, né? É engraçado isso, né? Que a graça de Deus não faz o homem se sentir autossuficiente. Né? Ele podia falar: isso foi porque eu joguei a rede do jeito certo. Né? Isso foi porque eu coloquei o chumbo adequado na ponta. Isso foi porque... Ele chega lá e fala: retira-te de mim porque sou pecador. O teu olhar difundiu um raio vivificador, despertei, o calabouço que eu estava, né, ardeu em luz, os meus grilhões caíram, meu coração foi liberto. E o que fazer depois de tudo isso? O que Pedro fez, ouvindo a voz de Jesus: levanta-te, doravante você será pescador de homens. Wesley diz: levantei-me e segui. Descobrimos a graça de Deus, a graça de Jesus, irmão. E somente por meio disso é que passamos a nos dar conta dos nossos grilhões, a nos dar conta da nossa natureza rebelde e caída, que precisa ser transformada. Só diante da graça de Deus é que nos damos conta da dureza do nosso próprio coração. A graça de Deus que nos atrai à vontade de Deus, à vontade do Pai, a fim de que essa vontade prevaleça sobre a nossa. Esse Bobama está certo, a graça de Deus é surpreendente, ou maravilhosa, como Milton cantava. Enfim, a graça de Deus traz liberdade, irmão. Há algo ainda que a gente deve considerar, que a graça de Deus não é apenas um atributo de Deus, mas aquilo que Deus mesmo é. Deus é gracioso. Deus é amor. E aqui eu faço uma pergunta, né? Aquela do tipo: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Deus é amor porque é gracioso? Ou é gracioso porque é amor? E aí? Não faz sentido, a gente nunca provaria o amor de Deus se não fosse a graça. Se não fosse o favor de Deus. Eu não estou dando aqui a resposta, não. Eu acho que isso é uma questão para se pensar. Mas também a graça manifesta o amor de Deus, né? O favor de Deus manifesta o amor desse Senhor, e o amor desse Senhor manifesta, né, a graça desse Deus. A graça manifesta amor, o amor, né, dá demonstração dessa graça. Como eu disse, irmão, sem a graça e o favor de Deus pelos pecadores, a salvação seria impossível. Se Deus, por sua livre vontade, não quisesse ser gracioso, seria impossível servi-lo. Nós precisamos de que Deus nos desperte, e precisamos que o favor de Deus nos mova em direção a Ele. A graça de Deus também não é uma novidade surgida no Novo Testamento, já que algumas pessoas pensam que a graça, estamos no tempo da graça, e de que no Antigo Testamento era só lei, né? Lei e peia, né? Lei e juízo. Começamos com o texto de Salmos de maneira proposital. Davi dizendo que confia nessa graça. A graça não é uma novidade, todos aqueles que foram salvos no Antigo Testamento
foram salvos pela graça de Deus somente. Todos os que foram salvos antes de Cristo Jesus só podem ter sido salvos se Deus manifestou-se gracioso para com eles. Ninguém pode ser salvo de outra maneira, ninguém pode ser salvo por méritos próprios. Todos os que o são por obra de Cristo, ou seja, pela graça de Deus. A palavra graça não é uma palavra trivial, né? Ela aparece mais de 338 vezes em toda a Escritura, com referência direta à graça de Deus. E referência indireta, você pode somar isso que dá mais de 500 vezes. Essa palavra aparecendo, né, do Antigo ao Novo Testamento, do começo ao fim da Bíblia. Por exemplo, com Noé, Deus disse que achou graça em Noé. E achou graça em Noé, não é que Deus olhou para Noé e falou: Noé, você é muito gracioso. Né? Noé, né? Não, não é. Noé, não é. Né? Quando Deus encontrou graça em Noé, é que Deus foi, né, favorável a Noé. Deus teve misericórdia e compaixão dele. Seja no Novo, seja no Antigo Testamento, todos os que foram alcançados por obra da graça de Deus. Quanto mais enxergamos a nossa própria condição, como foram os homens do Antigo Testamento, os homens do Novo e todos os homens na história do cristianismo até hoje, quanto mais enxergamos a nossa própria condição, mais ficamos maravilhados com a graça de Deus. O hino mais cantado no mundo, Maravilhosa Graça, né? Ou Graça Sublime, né? Amazing Grace. É um hino produzido por um traficante de escravos, né? Um inglês traficante de escravos, que um dia encontra-se com a graça. Então ele canta sobre a graça maravilhosa, né? Maravilhosa graça. E só pode cantar sobre a graça, irmão, quem sabe de onde foi tirado por ela. Né? Alguém aqui já se afogou na praia? Alguém? A Isabela. Né? Já se afogou na praia, Gustavo? Quem te salvou? Na piscina? Só sabe o valor de alguém saber nadar e poder te tirar quem já passou por isso, quem já passou por afogamento, quem já viu afogamento. Né? Dizem que uma das piores mortes é a morte de afogamento, né? Água entrando no pulmão. E o problema é que quando entra na primeira vez você não consegue se controlar, né? Você pode... Eu já vi cenas, né, de salva-vida dar soco na cara de gente, assim, quebrar o pau do nariz. Puf! Porque do contrário não consegue tirar, o cara está desesperado. E se ele não acabar com todas as forças que o cara tem, muitas vezes desmaiar a pessoa, ele não consegue trazê-la. Né? Lembram da cena? Tem uma cena até de um filme, mas eu já vi isso na vida real, mas tem uma cena de um filme, acho que é... Não é o guarda-costas, mas é com aquele cara que faz o guarda-costa, né? E que ele vai fazer um treino, né? Ele vai treinar um cara para ser salva-vidas na guarda costeira, e aí o primeiro treinamento tá lá o cara, né, matando a esposa para ele querendo sobreviver, né? Ele precisa fazer algo para salvar o cara, e é mais ou menos aquilo. Né? Uma vez que você é tirado daquela condição, como é que você fica, irmão? Primeiro em êxtase, né? Desacreditado, assim, meu Deus, se não fosse esse cara, se não fosse essa mão. Eu muito novo, bem pequeno, estava numa cachoeira no Rio de Janeiro, em Teresópolis, né? Lá onde tem o dedo de Deus, né? Onde a seleção brasileira treina. E aí o meu pai, já contei essa história, meu pai estava conversando com um primo dele na queda d'água, e eu grito, pai, pai, pai. Pego aqui a prancha, né? E aí eu jogo a prancha, né? Aquele negócio assim.
Inacreditável, sendo que é uma correnteza. É claro que a prancha não vai ficar te esperando lá embaixo, ô Zé Mané. Aí eu pulei, né? Quando eu pulei, a prancha tinha ido embora. Né? E eu começo a me bater, gritar, né? E beber água, e o meu pai lá conversando com meu primo. Aí pula um cara, né? Me tira. Eu lembro de uma coisa, irmão. Ele estava de sunga azul, tinha cabelo grande, né? E tinha dedos assim na mão, ó. Não, ele não era quem você está pensando. Ele tinha esses dedos juntos assim na mão, né? Eu lembro que ele tinha, e ele me tirou, né? Meu pai era um excepcional nadador, né? Ele tem inclusive uma história de que ele foi atropelado por uma prancha do bombeiro, uma lancha do bombeiro na praia, na famosa Praia de Ramos. Ele quase perdeu a perna e conseguiu sair com a perna quebrada, né? Fraturada até a água, né? Ele nadava muito bem, ele não me viu. Né? E depois eu lá bebendo água, e o cara me fazendo vomitar água. Ô, irmão, só entende quem já passou, né? De algo que você não tem força, você não tem onde se segurar. Né? Você sabe que é uma coisa que você precisa de uma força muito grande, maior do que você para conseguir te tirar daquela condição. Né? A minha outra tolice foi porque eu olhei e eu pensei que a pedra, que eu cairia em cima da pedra, né? Mas a pedra era mais funda. Você precisa de uma força, você precisa de alguém. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, irmãos. A gente não consegue enxergar a maravilha de um salva-vida, a importância de um salva-vida, até você ser afogado, até você passar por afogamento, até você precisar ou ver alguém precisando de um. A gente não consegue enxergar, irmão, a grandeza da graça, a importância da graça, a suficiência da graça, se a gente não enxergar a nossa condição. A graça não é apenas uma boia que Deus nos joga, né? É Ele mesmo que vem nos buscar. É Ele mesmo que vem nos resgatar, e Ele fez isso através de seu Filho Jesus. Nós não conseguimos enxergar a maravilhosa graça sem enxergar a nossa terrível depravação. Sem a gente enxergar isso que o Wesley está dizendo, o calabouço que é o seu próprio coração. Os grilhões que estão no seu próprio coração. Irmãos, nós nunca enxergaremos a maravilhosa graça sem enxergar a nossa condição. Nós nunca descansaremos e diremos maravilhosa graça com o coração aberto, né? Sem primeiramente enxergarmos a nossa terrível condição. Uma vez enxergando, o que a gente vai fazer? Como Pedro dizer, Senhor, eu não mereço isso aqui não, retira-te de mim. Senhor, eu não mereço esse amor, Senhor, eu não mereço essa graça, eu não mereço essa benevolência. Porque eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu fiz o que era mal aos seus olhos, eu não fiz uma só vez. O exemplo de Efésios, irmãos. Estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos tomando o caminho do mundo, guiados pelo Espírito que age no mundo, éramos filhos da ira, inimigos de Deus, desobedientes a Deus, e a graça se revelou salvadora a nós. Daí ouvimos, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. A graça não é fruto da ação do homem, não é fruto da vontade do homem, a graça não parte de nossos esforços por vida e sobrevivência, não é a manifestação da nossa boa vontade. E por que não é? Não é algo que parte de nós, irmãos. A nossa mente está sob o jugo do pecado. Por melhores que sejam os homens, por maiores que sejam, né, o QI que eles apresentam, a capacidade técnica, né, intelectual, né, a sua capacidade em desenvolver ferramentas, em criar coisas, por melhor que seja a capacidade do homem, sem a graça de Deus, esse homem não pode desfrutar das coisas eternas. Ele não pode pensar nas coisas eternas. Ele não encontrará o fim da vida se não for pela graça de Deus. Por quê? Porque a nossa mente está sob o jugo do pecado.
Em segundo lugar, os nossos desejos nunca são livres, né? A nossa vontade nunca é livre. Na verdade, nós, eu, você, não dominamos a nós mesmos. Muito pelo contrário. Nós somos completamente dominados pelo nosso desejo e pelas nossas vontades. De maneira que se Deus não manifestar a sua graça, nós não nos achegaríamos a Ele. Pense em Paulo a caminho de Damasco. Deus manifesta-se a ele naquele caminho, Cristo, ilumina-o no caminho. Se cai ou não cai do cavalo, Deus o sabe. Mas o fato é que algo de extraordinário ali acontece. Paulo estava indo para perseguir Jesus e o Senhor disse para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem és tu que eu sou Jesus, a quem tu persegues? E isso é uma coisa maravilhosa, né? Tu imagine que quando perseguidos, né, quando humilhados, quando maltratados, quando assassinados, quando os cristãos são maltratados, é a Cristo que estão fazendo. O Senhor toma cada uma das nossas dores, cada uma das ofensas cometidas contra a nossa fé, é uma ofensa cometida a Deus. O juízo será terrível. Paulo está perseguindo os cristãos, a igreja, e Jesus disse: é a mim que você está perseguindo. Cristo vai buscar Paulo. Vai cegar Paulo e vai dar uma visão a Paulo. E mais tarde Paulo vai dizer o seguinte: eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja do Senhor. Ele se lembra de onde ele saiu, ele se lembra quem ele era, ele se lembra que Cristo foi buscá-lo, Cristo foi resgatá-lo. O Cristo que morreu no madeiro e havia ressuscitado foi buscá-lo e chamá-lo para si, assim como aconteceu comigo e contigo. Por isso que uma vez que essa graça vem a nós, é irresistível, não tem como fugir dela. No momento que o Senhor vem e nos busca, é impossível afastar-se dele. O que é interessante sobre eu e você, irmão, imagine em que ambiente a graça se manifestou a nós. Mortos. Vamos pensar nessa cena, né? Quem se interessaria de fazer bondade por um morto, por um defunto? Quem se interessaria? Quem se interessaria em aproximar-se de um morto, de um defunto que cheira mal? E a sua morte é uma morte de inimizade, de orgia, de porfia, de depravação total. Ele está morto nos próprios pecados, nos próprios delitos. Imagine um ambiente que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta, né, em um ambiente de trevas, de sujeira, em um ambiente, né, de apostasia, de ira, de desobediência, de raiva de Deus. A graça de Deus que se manifestou salvadora, que alcançou as nossas vidas, se manifestou nesse ambiente, e foi assim que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou quando a gente dizia não para Ele, quando a gente tentava fugir dEle. Agostinho dizia: agora não, Senhor, agora não, Senhor. O Senhor chamando, e ele falou: deixa eu curtir aqui a vida, né?
mulheres, prostituição, o que eu gosto aqui, né? Ele confessa em suas confissões que ele era um prostituto, ele gostava disso. E Deus o chamava, ele ainda não. É tipo assim, eu quero, mas dá um tempinho aí. Mas uma vez, Deus foi buscá-lo. E aí não tem como fugir. Não em pudicícias, não em orgia, não em depravação. Ele ouviu a voz de Romanos, né, de Deus bradando em Romanos. E ele nunca mais foi o mesmo. E aí ele canta aquilo que a gente cantou, tarde te amei, né? Foi nesse terrível ambiente que a graça apareceu. Num cenário de catástrofe, num cenário de miséria absoluta, a graça de Deus manifestou-se salvando-nos. Há mais uma questão a se considerar sobre a graça de Deus. Embora, como estamos aqui falando sobre a graça salvífica, e eu acredito, irmão, que a salvação é o ponto mais alto da manifestação da graça de Deus. A salvação que você recebeu é o ponto mais alto de manifestação da graça de Deus. Você nunca receberá graça maior, melhor, mais sublime do que a salvação. Se é que você é um salvo. Há algo que a gente deve considerar. Que embora a gente fale da graça mais poderosa, da manifestação mais poderosa da graça, que é a graça da salvação, a graça continua agindo em diversas áreas da nossa vida. E por que eu disse se você é salvo? Porque se você é salvo, você sabe disso. Você sabe reconhecer que não há nada que Deus possa fazer por você hoje que se compare ao que Ele já fez. Salvar-te. Nada que você receba nesse mundo se compara com a salvação que você recebeu. Se você é salvo, você sabe reconhecer isso. Então eu quero dizer que a graça de Deus não tem uma única área específica, não é somente a graça para salvar. Mas Deus age em diversas outras áreas da nossa vida, manifestando sua graça, o seu favor. Deus move-se em nossa direção e age em nossas vidas em diversas áreas, por meio da sua graça. Então isso não significa que Deus move apenas em uma área, em uma direção. Deus age graciosamente conosco, irmão, e aqui eu preciso pontuar isso aqui com amor, com prudência, porque a graça de Deus coloca alegria, sorriso no nosso rosto. Mas o favor de Deus também tira. A graça de Deus nos faz sorrir, irmão, mas a graça de Deus também nos faz chorar. A graça de Deus nos faz vencer, mas o favor de Deus também nos abate, né? Lembremos, por exemplo, de 2 Coríntios 12. Deus manifestou-se graciosamente a Paulo, enviando o mensageiro de Satanás a fim de esbofeteá-lo para que ele não se tornasse arrogante. Isso é graça. Deus contendo Paulo, Deus contendo o ímpeto do seu próprio coração. Por que Deus faz isso? Porque Ele é gracioso e porque Ele nos ama. Filipenses capítulo 1, versículo 29, deixa isso claro, porque diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Então a graça que se manifestou salvadora a nós, salvando-nos do império, da depravação total, nos dando nova vida, Deus fazendo isso, né, sendo favorável a nós, não é uma graça
que nos faz rir sempre, é uma graça que nos faz chorar também. Bem-aventurados que choram serão consolados. A graça nos faz ganhar, mas a graça também nos faz perder, irmãos. Por meio da graça de Deus, portas haverão de se abrir, mas também por meio da graça de Deus, portas haverão de se fechar. Nós precisamos considerar uma coisa: a graça sempre aponta para a ordem, a graça sempre aponta para o amor de Deus, para a bondade de Deus, para a justiça de Deus. Mas isso não quer dizer que o caminho da graça é sempre pela ordem. A graça também opera no meio do caos. Muitas vezes, para que a ordem, a beleza, a justiça, o amor seja valorizado, compreendido, Deus precisa se derrubar do cavalo. Não sei, Deus o sabe, né? Mas nos cegar, nos pegar no meio do caminho, quebrar as pernas do nosso orgulho, fazer-nos engolir tudo aquilo que pensamos saber e conhecer, nos espremer, nos amassar. Muitas vezes virar a nossa vida de cabeça para baixo. E aí a gente fala, meu Deus, que coisa está acontecendo? Eu não tenho controle disso. Isso é a graça de Deus operando. É a graça de Deus se manifestando, é a graça de Deus se revelando. Eu poderia contar uma coisa aqui muito especial, já que a gente está entre irmãos dentro de um retiro. Irmãos, quanto mais tempo passa daqueles eventos que aconteceram dias atrás no nosso meio, mais eu tenho certeza inequívoca de que tudo o que aconteceu foi graça de Deus. Todo o caos do qual nós enfrentamos, e eu especialmente enfrentei como pastor dessa igreja, hoje eu olho para trás e falo assim, cara, isso foi fruto da graça de Deus. Isso foi fruto da graça de Deus. Isso foi fruto da graça de Deus. Deus fez aquilo que eu não queria fazer. Deus moveu aquilo que eu não queria mover. Deus tirou aquilo que eu não queria tirar, talvez por covardia, por falta de coragem, por pensar que todo mundo é bom e tem jeito. Quanto mais tempo passa, eu vejo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, isso está sendo gravado, eu não tenho medo de colocar isso em qualquer lugar. Quanto mais tempo passa, eu falo, meu Deus, a gente chora, a gente lamenta, a gente fica, Senhor, o que é que está acontecendo? E quanto mais tempo passa, eu vejo que a graça de Deus nos basta, é suficiente. É suficiente. O tempo passa e alguns testemunhos chegam do ano passado, de situações que estavam sendo feitas e de que o presbitério da igreja já trabalhava e já sabia o que podia fazer, o que deveria fazer, mas não fazia. Deus falou o seguinte, vocês não vão fazer não? Cambada de frouxo. Trarei um pouco de caos para vocês entenderem que vocês precisam de ordem. E a ordem não se faz com o que vocês têm no meio de vocês. Eu não estou brincando, irmão. Eu não estou brincando. Eu não estou brincando. Muitas vezes Deus precisa virar a nossa vida de cabeça para baixo. E aí tem uma coisa que a gente tem que entender, irmão. Imagine Pedro, pescador durante anos. O cara tem lá uma pequena empresa, é sócio lá do pai de Tiago e João, Zebedeu. E aí Deus o chama. Naquele dia, no dia da pesca maravilhosa, que tudo poderia florescer e funcionar, e dobrar, e vamos comprar mais barco, vamos contratar mais gente. Naquele dia Deus vira a vida de Pedro de cabeça para baixo, né? Ele depois vai morrer assim, né? Mas agora ele está de cabeça para baixo, ele está de cabeça para cima, né? Porque ele vai ter que começar tudo de novo. Isso é uma coisa interessante sobre a graça de Deus. A graça de Deus nos chama a novidade.
A graça de Deus nos chama a recomeçar e a gente não pode ter medo disso, irmão. Sabe por quê? Do contrário, nós nunca nos desvencilharemos dos nossos pecados. Nós nunca nos afastaremos do pecado. Não é estranho, irmãos? Nós que fomos encontrados pela graça de Deus, entra ano, sai ano. E a gente continua fazendo e praticando as mesmas coisas, né? Entra ano, sai ano, e nosso coração continua batendo por coisas e situações que são completamente contrárias a Deus. Mas a graça de Deus não se manifestou trazendo salvação e nos educando a rejeitar as paixões do mundo, a rejeitar as coisas do mundo, a nos desvencilhar daquilo que é contrário a Deus. E por que então a nossa vida não muda? Não muda muitas vezes porque nós, irmãos, temos vergonha de recomeçar. Temos vergonha, a graça se manifestando a nós e nós temos vergonha, né, de abrir mão de tudo que somos, ou achamos ser, achamos ter, e nos agarrar de pronto ao favor que nos está sendo oferecido. Não mudamos porque muitas vezes o nosso coração continua orgulhoso, altivo, presunçoso. Cristo Jesus, irmão, amorosamente se fez homem, andou no meio de nós, entregou-se à morte, morte de cruz, tudo isso por amor a pecadores, manifestando através desse amor favor, graça. Salvação essa oferecida, conquistada na cruz, que abre portas para uma nova vida, para uma nova caminhada. A salvação oferecida por Jesus é um chamado de uma vida de desordem, de caos, para uma vida de luz, de ordem, de beleza, de felicidade, porque afinal felizes são. Felizes são, lembra qual é o primeiro? Os pobres de espírito, os que esvaziam-se, os que colocam para fora, os que não apegam-se a si, os que não têm o que carregar de si. Lembremos, por exemplo, do personagem de Bunyan, que até certo ponto carrega um fardo. Mas esse fardo será deixado, tirado, e a jornada se tornará mais leve. Mas não é isso que ele fala? Na verdade, o fardo é trocado, né? Ele coloca um jugo suave e leve sobre nós. Vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós somos chamados a uma nova vida, a uma nova realidade. Então que não rejeitemos, irmãos. Que não endureçamos o nosso coração frente ao chamado do Senhor. Frente à voz que grita e nos chama à nova vida, à santidade, à justiça. É isso. Vamos orar? Vamos pôr de pé? Senhor, tudo isso que ouvimos, tudo isso que recebemos em Tua palavra, deve nos levar à mais óbvia conclusão de que a Tua graça nos basta. É tudo o que precisamos. Ela é abundante. Ela é completa. Tu és suficiente para a nossa vida, Deus.
De maneira que, entendendo isso, não deveríamos temer, não deveríamos duvidar, não deveríamos entregar o nosso coração ao medo, mas tão somente confiar em Ti. Faz o nosso coração repousar seguro, Pai. Faz o nosso coração descansar, Deus, em Tua maravilhosa graça, revelada, manifestada em nosso favor. Te somos gratos por tudo que recebemos. Nos ensina então, Deus, a regozijar, a nos contentarmos, a descansar, Deus, nessa maravilhosa graça que o Senhor ofereceu por nós, trouxe a nós, através de Jesus, o seu Filho. É isso, Deus. Em Jesus, o teu Filho, nós oramos. Manifesta a tua graça a nós, mais e mais. Amém.